Santos Silva, sou da turma 102 e eu irei falar um pouco sobre liderança. Bom, podemos dizer que a liderança é a arte de motivar um grupo de pessoas a atuar na busca de um objetivo comum. Esta definição de liderança capta o essencial para ser capaz de inspirar os outros e estar preparados para fazê-lo. A liderança efetiva baseia-se em ideias emprestadas ou em ideias originais, mas não acontecerão a menos que essas ideias possam ser comunicadas aos outros de forma envolvente e persuasiva. Ou seja, um líder deve ser fonte de inspiração e ela ou ele é a pessoa do grupo que possui a combinação de personalidade e habilidades que faz com que os outros desejam seguir sua direção. Mas especificamente os líderes compartilham objetivos e padrões similares a seres respeitados. Mas é comum que cada líder tenha seu próprio estilo e estratégia. Além disso, estilos de liderança, métodos variam por causa de influências externas e desafios pessoais. E a liderança incorpora conceitos como foco, consistência, empatia, decisão, confiança, otimismo, honestidade e inspiração. É bastante importante ressaltar que você deve definir o seu estilo de liderança, mas também não esquecer de pensar sobre os aspectos-chave. Olá, meu nome é Maria Susana Monteiro Pinheiro, eu sou da turma 102 e vou falar sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de administrar as emoções para alcançar objetivos. A partir dessa definição, é possível entender por que as pessoas devem saber lidar com seus medos, inseguranças e insatisfações em prol do êxito nas atividades. A designação de inteligência emocional mais antiga remonta a Charles Darwin, que em sua obra referiu a importância da expressão emocional para a sobrevivência e adaptação. Embora as definições tradicionais de inteligência enfatizem os aspectos cognitivos, como memória e resolução de problemas, vários pesquisadores de renome no campo da inteligência estão a reconhecer a importância de aspectos não cognitivos. Para Goleman, a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos e os dos demais, de nos motivarmos e de manejar adequadamente as relações. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, inteligência emocional exige um conjunto de 5 habilidades: autoconsciência, capacidade de reconhecer as próprias emoções; autorregulação, capacidade de lidar com as próprias emoções; automotivação, capacidade de se motivar e de manter motivado; empatia, capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros; habilidades sociais, conjunto de capacidades envolvidas na interação social. Professor, eu quero pedir desculpa por eu não estar com a blusa do Iema, que eu não tô em casa, eu tô em outra cidade, e por dar esse barulho de obra. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre liderança e inteligência emocional e qual a relação dessas duas quando elas andam lado a lado, né? Como aplicar elas nessas situações do dia a dia na sua empresa. Então, essa questão, ela tem como base pessoas que são capazes de lidar com situações conforme elas vão acontecendo. Geralmente, grandes líderes, eles têm essa responsabilidade de não deixar que as emoções afetem suas escolhas. E não deixar que isso atrapalhe no seu julgamento, no seu posicionamento sobre qualquer que seja a situação. Se manter firme sobre sua decisão, claro, sendo ela honesta. E usar essa inteligência como incentivo para os outros colegas de trabalho, para os outros funcionários, vai fazer com que sua empresa cresça e seja próspera. E claro, vai despertar aquela vontade de fazer melhor, de se superar a cada dia nos outros colegas. Isso vai fazer com que sua empresa cresça. Vamos lá.
inteligência emocional é, acima de tudo, conhecer a si próprio. E além de conhecer a si próprio, conhecer o outro. Porque isso permite que você tenha visão para saber lidar com qualquer situação que vier, seja ela complicada ou simples de resolver. Quando liderança e inteligência emocional caminham juntas lado a lado, ao invés de conflitos, irá trazer bons relacionamentos no seu ambiente de trabalho e, consequentemente, boas. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, inteligência emocional existe um conjunto de 5 habilidades. A primeira é a autoconsciência, que é a capacidade de reconhecer as próprias emoções. A segunda é a autorregulação, que é a capacidade de lidar com as próprias emoções. A terceira é a automotivação, que é a capacidade de se motivar e de se manter motivado. A quarta é a empatia, que é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros. A quinta e última são as habilidades sociais, conjunto de capacidades envolvidas na interação social. Eu vou falar um pouco a respeito do desenvolvimento de competência emocional em líderes. Bom, por que e como desenvolver essas competências? A gente sabe que a falta de inteligência emocional, ela afeta no desenvolvimento e no desempenho dos líderes que atuam nas suas empresas. Tipo assim, por exemplo, se um gestor ele não possui autoconsciência e ele costuma insistir nos mesmos erros, não dá ouvidos aos avisos das pessoas ou lembra do que já aconteceu, com o passar do tempo, ele vai ficar isolado. Ou, por sua vez, aquele que não consegue ter autogestão e descontrola-se facilmente diante de um problema, ou simplesmente ele permanece paralisado quando as coisas não saem como ele gostaria. Um líder sem empatia, ele dificilmente compreende o que as pessoas. Por que as pessoas do seu time resistem aos seus pedidos ou determinações, já que ele é incapaz de entender como afetar o outro ou o que se passa na cabeça dos colaboradores que deveriam segui-lo. Ele não pensa no próximo. Por último, a gente sabe que a falta de habilidade social ela implica na limitação da influência ou o impacto que as lideranças elas exercem sobre os seus subordinados ou os outros profissionais da hierarquia da organização. E é por todos esses motivos que o desenvolvimento da inteligência emocional ela deve ser uma preocupação constante dentro da sua empresa, principalmente para os líderes. E como desenvolver essas competências? Introduza o tema por uma leitura ou um artigo sobre o tema e busque se aprofundar, aprender mais. Promova um curso ou uma palestra com um consultor que ele seja experiente, que possa abordar o assunto de uma forma clara e possa estar lhe ajudando. Assista vídeos, faça anotações, mas acima de tudo, coloque em prática. Comece colocando em prática dentro da sua empresa. Comece tendo autoconsciência, autogestão, empatia, dentre muitos outros. E procure exercer isso, colocar em prática. Não apenas se aprofundar no assunto. Espero que vocês tenham entendido o porquê que é preciso ter desenvolvimento de competências emocionais dos líderes e como desenvolver. A importância da inteligência emocional na liderança tem a ver com a consciência e sensibilidade do líder. A inteligência emocional é muito importante para um líder, porque ele vai saber como se posicionar e também tratar os seus companheiros ou os seus colaboradores. O líder inteligente emocionalmente vai saber como trabalhar, como se portar a certas situações e também saberá como
se relacionar, terá mais facilidade de conviver com as pessoas ao seu redor. Principalmente quando você assumir grandes cargos em grandes empresas. Então é importante você ser um líder inteligente emocionalmente. Então, vai ser benéfico tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Olá, meu nome é Sibeli Cristina, sou aluna da 102 Técnico em Gerência de Saúde. Hoje eu vim falar um pouco sobre o que acontece quando os líderes eles não são emocionalmente inteligentes. Então, na maioria das vezes, os líderes eles frequentemente enfrentam situações muito estressantes. Líderes com baixa inteligência emocional, eles tendem a atuar em situações muito estressantes, porque eles não são capazes de controlar seus próprios sentimentos. Não ser emocionalmente inteligente dificulta a colaboração dentro da sua organização e da sua empresa. No entanto, um líder que não tem inteligência emocional, ele não necessariamente ataca seus colaboradores. Não ser emocionalmente inteligente também pode significar uma incapacidade muito grande, porque ele não vai saber lidar com situações que podem carregar sentimentos e emoções.